Bom dia, pessoal. Boa tarde já, né? É um prazer estar aqui. Respeito muito aqui a casa de vocês. Acho que tem um ambiente muito inovador. É bem interessante estar aqui hoje com vocês para falar um pouco das oportunidades. Acho que a Michelle pontuou bastante, né? A gente não tem que ver a tecnologia como inimiga, nem como concorrente do advogado, mas uma oportunidade. Então, eu hoje vi essa questão da tecnologia como oportunidade e foi também o que me proporcionou vários caminhos novos que não me foram apresentados na faculdade, nem nos escritórios, etc. E isso veio com o tempo. Então, querendo ou não, eu acabo participando desse movimento e eu fui beneficiado por essa oportunidade que a tecnologia me trouxe e acho que sim, outros podem aproveitar isso também. Então, o que é importante quando a gente fala de tecnologia, futuro, etc., é entender como que as pessoas, de fato, preveem o que vai acontecer ou em que estágio estamos. E aí tem uma matéria que não é nova, mas está virando mais moda hoje, que é o futurismo. O que consiste o futurismo? É você analisar quais são as tendências para daqui a determinado tempo. E aí a gente, dentro de futurismo, a gente separa em alguns momentos, né? Então, eu tenho um antropólogo que vai olhar a sociedade ali para trás, né? O sociólogo que analisa como vocês se comportam hoje. Trend Watcher que vai olhar como que a sociedade vai se comportar daqui a 3 anos. Trend Forecaster, 5 a 10 anos, eu faço a previsão. E aí o futurista olha para daqui a 30 anos. Qual que é a questão? A gente hoje está falando de tecnologia que já acontece hoje. E muitas pessoas estão desesperadas querendo falar de tecnologia, que precisa de tecnologia, para resolver um problema de hoje. Mas a gente também tem que pensar o que vai acontecer amanhã. O que é tendência? Eu estou só acompanhando tendência ou estou liderando tendência? E é isso que muitas vezes vai modificar a sua interação com a tecnologia e quanto isso vai te ajudar de fato. Então, acho que isso é importante a gente ter em mente como advogado, para a gente entender o que de fato está acontecendo. E aquelas pessoas que hoje falam, ah, não, isso aí não vai acontecer comigo, é só daqui a 40 anos eu vou estar morto, está extremamente enganado. Então, tem que tomar muito cuidado e analisar isso profundamente para entender como que a gente aproveita isso e não deixa de sucumbir, por exemplo, ao lado de alguém que entendeu isso de fato e soube aproveitar essa vantagem competitiva. Então, isso aqui não é novidade para ninguém, mas eu gosto sempre de trazer o que a gente tem que pensar, né? E não é que a gente só evoluiu a primeira, segunda, terceira e quarta revolução. Então, hoje mais cedo o pessoal falou quarta revolução, advocacia 4.0, é porque estamos na quarta revolução, caso alguém não tenha pegado esse gancho aí. O que muda nisso, né? Então, aqui, principalmente na segunda revolução industrial, eu tinha estruturas mais engessadas, por quê? O modelo de produção era fordista. O que eu tinha no modelo de produção representado aí pelo fordismo? Esteira de produção. Se eu não seguisse aqueles padrões, a linha inteira ia parar. Pior do que a linha parar, era que eu ia perder um braço, porque eu fiz alguma coisa errada ali. Hoje a gente não está mais assim, só que muitas das empresas e escritórios ainda se comportam dessa maneira. Eu tenho estruturas extremamente engessadas com códigos de conduta e não sei o quê, em que eu não posso fazer nada. E culturas que não permitem eu assumir risco. Tudo bem, na segunda revolução industrial, ok, eu não assumir risco, porque se eu assumisse um risco eu ia perder um braço. Hoje não é assim. Hoje a gente está na cultura da informação com sistemas cibernéticos. Tudo é dados. Se eu não tiver uma cultura de assumir um pouco de risco, eu não vou conseguir adotar ou inovar em nada. E aí não adianta ter tecnologia do meu lado. Eu tenho que ter uma cultura que propaga isso dentro da minha organização. E aí que a gente entra no comportamento necessário para atuar na nova economia. Então, aqui são os valores que nós, como advogados, ou seja, qualquer outra profissão, a gente tem que ter para atuar nessa nova economia. Então, primeiro, as pessoas querem, o novo consumidor, ele quer transparência, quer privacidade,
quer customização, experiência, quer que você utilize dados, design, quer que as coisas sejam digitais e quer agilidade. Como que a gente traduz isso? A transparência é porque ele quer estabelecer uma comunicação com você, prestador de serviço ou vendedor de produto. No caso da privacidade, ele quer saber como você utiliza as informações que ele te dá. Na customização, a gente nota que as pessoas demandam produtos feitos para eles, para o problema deles. Então você tem que ter uma certa flexibilidade e não sair empurrando qualquer coisa da prateleira. Na experiência, a gente quer um atendimento especializado. Eu não quero ser tratado igual uma máquina. Eu não quero que tenha uma URA ali que fica falando um script decorado e não atende à minha necessidade. Na parte de dados, eu não quero saber o que você acha. Eu quero saber como que as métricas orientam a sua tomada de decisão. Na parte de design, e muitos advogados esquecem dessa parte, apresenta de qualquer forma, se preocupa com Times New Roman 12, não é isso. A gente tem que aprender a apresentar as coisas de uma forma melhor. Na parte digital, quantos aqui de fato têm uma presença digital? Então a gente tem que pensar nesses tópicos quando a gente quer entrar nessa nova economia. E agilidade. E isso, para mim, eu sou advogado, contrato outros advogados, fui gerente jurídico, e isso eu sei. Advogado não se preocupa com agilidade. E isso entra na experiência também do cliente. Então, o fato de eu ter uma resposta só daqui a um mês é um absurdo. É inaceitável. E quando você olha para os modelos de negócio que estão dando certo, muitos deles estão focando nisso aqui. Então, primeiro a gente tem que entender por que eu quero transparência, agilidade e um ambiente digital. Porque eu quero, como cliente, verificar o andamento do meu problema ou do que eu pedi para você, fornecedor. Depois, privacidade de dados. Eu quero saber como que você vai utilizar esses dados. Porque isso é importante até para a sua tomada de decisão. Não é porque eu quero ficar auditando você, mas eu quero saber como que você toma decisões. E depois, design, experiência e customização é porque eu quero ter uma boa experiência de usuário, ou ter uma boa experiência como cliente de vocês. Então, tudo isso é para quê? Para diminuir custo e aumentar valor. E eu não estou falando de cortar pessoas na organização. Aqui, o que a gente faz quando a gente olha para esses elementos é aumentar o valor percebido do cliente. E quando você aumenta o valor percebido ou o valor agregado do que você produz, você consegue ter preços mais altos também. E não porque você estudou 5 anos numa faculdade, isso você já diluiu nos clientes há muito tempo. Não é o tempo que você ficou na faculdade que vai determinar seu preço. Então isso tem que ficar muito claro para a gente. E aí que a gente entra em toda essa questão que está todo mundo batendo na tecla aqui, justamente porque é importante as pessoas entenderem, a tecnologia não é concorrente. Essa é a matéria que se propaga, por exemplo, na mídia. Por quê? Porque isso vende mais notícia. Não vai vender notícia eu falar, não, advogados e tecnologia agora estão juntos no escritório, não é apelativo. Então eu faço isso aqui. Isso gera medo, porque as pessoas desconhecem. Se a gente fala de tecnologia hoje aqui, quantas pessoas de fato entendem como funciona um software? Quantas pessoas sabem o que está atrás por uma análise de dados? Então, é muito difícil a gente lidar com o que a gente não conhece. E aí o primeiro ponto, qual que é? Advogado geralmente busca especialização no quê? Na própria área. E aí é lógico que não vai saber dessas coisas. Então a gente tem que começar a buscar também uma formação complementar que não é só a jurídica. Eu tenho que ter soft skills, eu tenho que saber lidar com as pessoas, principalmente porque se as máquinas vão tomar parte do trabalho repetitivo, o que vai me diferenciar de uma máquina e vai me trazer maior valor é aumentar as minhas capacidades humanas. Então aí passa a ser muito importante ética, relacionamento, networking,
saber lidar com o cliente. Então essas são as capacidades que passam a ser valorizadas na época das máquinas. Porque todo o resto eu consigo sim delegar para as máquinas e não porque eu vou cortar pessoas. As habilidades é que mudam. E na verdade, em contraponto a isso aqui, o que a gente tem é que a tecnologia pode sim ajudar, desde que você entenda como funciona. Então, o primeiro ponto é alinhar expectativas. Muitas vezes, a gente olha para produtos tecnológicos e acha que a gente vai receber isso aí. Então, robô. Primeira coisa que a gente pensa é isso. Só que, na verdade, quando a gente fala de robô, é isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para entender, de fato, o que as pessoas estão nos oferecendo e como isso vai agregar na nossa atividade. E é muito importante frisar esse ponto, porque, primeira coisa, quando alguém fala de jurimetria ou inteligência artificial, é o advogado querendo contratar aquilo. Mas nem sabe para que vai funcionar, mas quer. Então, tem que tomar muito cuidado. Qual que é a questão que a gente está frisando hoje aqui? É exatamente esse termo que foi cunhado pela Deloitte no começo do ano, que é o No Collar Trend. Alguém sabe o que é o collar? Por que a gente fala dentro do trabalho em colarinho? Alguém arrisca aí? Nos Estados Unidos, as atividades que as pessoas exercem na sociedade são definidas pelo colarinho. Então, eu posso ser blue collar, então colarinho azul, e eu sou operário. Se eu sou pink collar, eu sou prestador de serviço, e por aí vai. E o que a Deloitte fala? Esquece, não tem mais essa definição de trabalho, tipo de trabalho pelo colarinho. Agora você vai estar trabalhando do lado das máquinas, não tem mais essa diferenciação. Então agora o que você precisa saber é como você vai se relacionar com essas máquinas. E aí surgem novas habilidades que são necessárias para você conseguir lidar com esse novo cenário. Então, uma dessas questões, e que tem tudo a ver com vocês, e que a gente vem falando, inclusive a apresentação da Michelle trouxe uma dessas vertentes, são as Legal Techs ou Law Techs. Por que a gente fala Legal Techs ou Law Techs? Porque quando a gente fundou a Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs aqui no Brasil, a B2L, muitos eram advogados, e como vocês sabem, advogados não chegam em consenso. Então, parte falava, se for Law Tech eu não vou participar, se for Legal Tech eu não vou participar. Então, vamos usar os dois termos para agradar todo mundo. E aí, hoje, esse é o cenário que a gente tem. Um monte de empresas que surgiram por causa desse fomento, e todas elas ligadas ao segmento jurídico. Primeira coisa que a gente pensa é, tem um monte de tecnologia à minha disposição, eu posso utilizar isso. Mas vai além disso, e a gente vai discutir exatamente porque vocês não precisam só contratar essas tecnologias, vocês podem criá-las, vocês podem participar desse processo. Então é importante entender esse momento. Vocês não são só clientes disso, vocês podem participar sim de forma ativa e ganhar dinheiro com isso. Então surgem novas oportunidades para o advogado que não existiam na época em que a gente cursou a faculdade, ou quando a gente se especializou, ou quando a gente decidiu virar advogado. E a gente vai falar sobre algumas dessas oportunidades aqui. O que existe hoje nesse mercado de Legal Tech e Law Tech? Mineração de dados e Big Data. Então eu vou colher um grande volume de dados para analisar algumas questões. ODR, a Michelle acabou de explicar para vocês. Jurimetria, eu analiso a probabilidade em cima de dados que eu tenho. Gestão, e aí a gente tem que ter um foco muito claro. O que sustenta o escritório? É dinheiro. E aí as pessoas focam em programas de gestão de qualquer coisa, mas esquecem do financeiro. E é aí que está o maior gargalo dos escritórios. Então você tem lá contas para receber e não cobra. Você tem grandes clientes devendo há mais de um ano e você nunca olhou se foi emitida a fatura. Então tem uma série de questões financeiras que são sim importantes, por isso que a gente foca tanto em soft skills também. Marketplace,
Eu atuo no Brasil inteiro, eu preciso de correspondentes, eu consigo isso por meio de plataformas que inclusive conseguem me dar a segurança e o conforto de eu ter uma reputação boa daquele advogado ou da advogada que vai me atender naquela região. Sistematização ou automação de contratos. A gente sabe, a gente estudou para aprender a fazer contratos, ok? O primeiro, a gente realmente aplica todo esse conhecimento. Muitas vezes, os próximos, a gente replica aquele modelo. Então, ao invés de ficar perguntando para o estagiário, ou para o júnior, para o pleno, sênior, lembra a operação tal, pega aquele modelinho que a gente fez e ajusta. Isso é extremamente ineficiente, a gente pode ter um modelo padrão automatizado. Então, isso sim pode auxiliar a nossa vida. E hoje eu aposto que muitos de vocês fazem isso. Lembra da operação tal? Pega lá o modelinho. Eu sei porque tem muita gente assim. Robôs para preenchimento automático de documentos. A gente não estudou para isso. Eu não estudei 5 anos numa faculdade para ficar preenchendo o nome de pessoa dentro de um formulário. Isso a máquina pode fazer. Ou eu posso criar um mecanismo em que o próprio cliente pode preencher. Registro de serviço e obtenção de documentos. Quem faz due diligence, quem faz operações societárias, sabe o quão chato é pegar esses documentos. Compra e venda de imóveis, etc. 3 a 6 meses pegando documento. Não vale a pena. As máquinas conseguem fazer isso também. Sistematizar isso. E, por fim, pesquisa de base de dados. Eu consigo saber o antecedente de uma pessoa, consigo ter informações para tomada de decisão. Então, eu posso utilizar ferramentas como essas. Qual que é a ideia? Aumentar a eficiência. Se eu aumento a eficiência, eu tenho uma margem maior. Eu tenho possibilidade de alocar o meu tempo em outras coisas. Então, a ideia da gente utilizar a tecnologia é exatamente essa. E qual que é o ponto? Quando a gente fala de jurimetria, por exemplo, a gente tem um dashboard bonito como esse, que é para a gente conseguir analisar tudo o que está acontecendo. E isso é uma ferramenta de gestão. O que a gente tem que tomar cuidado é o que eu falei mais cedo, entender o que a gente está contratando. Porque jurimetria, inteligência artificial, é tudo muito sexy. O que acontece? Esse é o produto final que você está comprando. Para chegar aqui, você tem que percorrer tudo isso. Então, aí entra na questão que a Michele falou. Não, acho que não foi a Michele, acho que foi o Alexandre, não lembro. Foi o Alexandre. Nos gráficos, em que ele mostra um grande número de escritórios, tem a tecnologia, mas não usa. Por quê? Porque não passou por esse processo, não sabe nem usar. Então, tem que tomar cuidado com isso. Entendam como funciona a tecnologia que vocês vão comprar. Qual que é a questão? Para eu conseguir chegar naquele nível de previsão, com base em probabilidades, eu tenho que ter dados muito bem estruturados, limpos, que eles se automatizam conforme novos dados chegam. Eu tenho que organizá-los visualmente, padronizá-los, tenho que conseguir criar hipóteses baseadas em padrões que eu identifico, e aí sim eu vou ensinar a máquina a prever algumas questões. Então eu tenho que passar por todo um espectro antes de chegar na jurimetria que a gente contrata e que nos foi prometida. Então essa é uma questão, mas inteligência artificial é o mesmo problema. Então a gente tem que ficar muito esperto para entender de fato o que a gente quer, o que a gente precisa, e não necessariamente o estado da arte é o que eu preciso hoje para o meu escritório. Então eu tenho que conseguir analisar exatamente o que vai me beneficiar e vai trazer eficiência. E aí, falando em oportunidades para além da contratação de tecnologias. Alguém já ouviu falar de Legal Ops? Ninguém? Pois Mary O'Carroll, do Google, não é advogada e ela é responsável por uma área jurídica. Muitos pensariam que absurdo uma economista na posição de um advogado chama a OAB. Não é? Qual que é o pensamento que a gente tem que ter?
por que essa pessoa está ali ao invés de um advogado? O que ela tem que um advogado não tem? Que habilidades me faltam para eu conseguir chegar nessa posição? Então, o que é um Legal Ops hoje? É uma pessoa de operações que está focada em gestão, está focada em entender o negócio, e a parte jurídica é um substrato para ela fazer tudo isso. Não é que a entrega jurídica é o principal. Não, é um suporte para eu conseguir elaborar tudo aquilo que eu quero nas operações. E aí a gente pode falar de outras possibilidades para o advogado. Engenharia jurídica é o advogado que manja de programação. Então, hoje tem muitas pessoas que estão, sim, aprendendo programação, porque isso pode ajudar em diversas questões. Tanto na questão de análise de direito material, então eu entendo como as plataformas utilizam dados, então eu vou saber como atuar com GDPR, ou a nova lei de proteção de dados, porque eu sei como funcionam os sistemas. Head de inovação, eu sou head de inovação de um escritório, onde eu sou responsável pelo treinamento das pessoas para que elas consigam entender como atuar de uma nova maneira, introduzir tecnologia e um novo perfil de clientes. Então, eu especificamente, eu trabalho muito com investidores, startups, empresas de tecnologia ou empresas querendo se transformar digitalmente. Legal Ops, a gente falou. Taxologist é um termo que a Thomson Reuters criou, que é muito similar ao conceito de Legal Ops, só que para a área tributária. Product Owner, vocês é que têm o conhecimento jurídico. Vocês podem criar produtos que vocês sabem que nós, advogados, precisamos. Então, é uma oportunidade também de criar uma carreira diferente. Hoje, quem que cria isso? Geralmente é a pessoa de TI. E é uma pessoa de TI falando como precisa ser a área jurídica. Não necessariamente essa pessoa vai ser a mais qualificada para falar ou entender como é o produto que você precisa. Então, você pode entrar numa empresa ou fundar uma empresa e ser o dono do produto. Então, você pode orientar que funcionalidades esse produto precisa ter, como que ele vai ter que ser montado. E você pode ser um legal hacker. Como foi mencionado, eu tenho uma escola de inovação, comportamento e gestão, e uma das coisas que a gente bate muito na tecla é que advogados podem utilizar, sim, conhecimentos de outras áreas para melhorar o serviço. Então, a gente hoje tem um curso de Legal Hacking, que é utilizar técnicas de uma área de marketing chamada Growth Hacking, que consiste basicamente em analisar e criar gatilhos de crescimento. O que a gente pensou? Vamos analisar esse tipo de matéria e trazer para o jurídico. Como que eu, advogado, posso criar esses gatilhos para o meu cliente, para que ele tenha um ganho, porque aí eu trago valor agregado. Eu não estou entregando papel, ou seja, uma peça, um contrato, sei lá, eu estou trazendo negócio para o meu cliente. Como que eu faço isso? Então, existem várias possibilidades para o advogado nesse novo cenário, seja contratando tecnologia para se tornar mais eficiente, ou seja, mudando a sua carreira. E isso é muito bom, porque isso não existia antes. Antes a gente tinha poucas possibilidades. Ou a gente vira advogado, ou juiz, ou vai para o concurso. E aí sempre nos foi falado que direito é muito legal porque nos dá um leque muito grande de possibilidades. E sim, dá. Basta que a gente saiba explorar. Qual que é a dificuldade? Quando eu falo em contratar pessoas que saibam lidar dessa nova maneira, eu preciso contratar pessoas que manjem de tecnologia. Eu preciso ter novas definições de meta, porque se as pessoas são mais eficientes, a meta que eu tinha no ano passado não funciona mais para essas pessoas. Eu preciso buscar escala, porque agora eu tenho que ter tecnologia. Aquilo que antes era feito artesanalmente, já não vai ser tão competitivo quando eu tenho tecnologia com os meus concorrentes.
preciso desenvolver relacionamento. Então eu volto para aquelas questões que eu falei mais cedo, sobre as habilidades mais humanas que eu preciso ter num cenário em que a tecnologia faz boa parte do trabalho repetitivo que eu fazia. Novos modelos de treinamento, porque ninguém está saindo da faculdade hoje sabendo como lidar com essa economia. Ninguém, mesmo essa turma que está se formando agora, sabe como lidar com esse cenário. E preciso manjar de gestão de tecnologia, porque eu não vou comprar uma ferramenta, eu não vou contratar um serviço, vai ser uma gama de serviços. Então eu preciso saber gerir isso também. E aí, qual que é a questão de gestão de tecnologia? A gente precisa entender esse ciclo. Então eu preciso analisar um problema que eu tenho, que eu quero resolver, ou criar um objetivo caso eu não tenha problemas. E eu acho que é muito difícil a gente não ter problemas hoje para resolver. Preciso ter uma estratégia, um planejamento de como eu vou utilizar essa tecnologia para definir as funcionalidades que eu preciso no produto. E aí sim eu vou buscar os produtos que atendem a essas minhas necessidades. Em seguida eu passo para a contratação desse prestador de serviço ou fornecedor, ou ainda eu posso desenvolver isso internamente. E aí, uma vez desenvolvido, implantado, eu tenho que ter certeza que não é aí que para. E aí é a grande frustração de quem contrata a tecnologia. Quando a gente contrata, a gente acha que vai chegar ali o produto pronto e vai estar tudo certo. No dia seguinte está rodando. Não. Eu preciso de aproximadamente 3 meses testando e fazendo ajustes para que aquilo de fato seja aplicável ao que eu preciso. Então a gente tem que ter muito clara essa noção, porque senão a gente sai comprando um monte de produto, fala que tudo é porcaria, porque nada funciona para a gente. E aí a gente acha que realmente a tecnologia não chegou onde deve chegar. Então a gente precisa ter claro que existe esse período de adaptação, tanto da tecnologia quanto nosso, de saber utilizar de fato aquilo, para que nós possamos nos beneficiar disso. E aí, depois da avaliação dos resultados, aí eu vou para os novos problemas ou objetivos que eu tenho. Qual que é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado? Eu falei mais cedo de jurimetria e agora falar de inteligência artificial. Outro cuidado que a gente tem que ter é exatamente essa coisa do robô faz tudo e etc. Os algoritmos tendem a replicar os vieses e preconceitos que nós humanos temos, porque essas tecnologias foram desenvolvidas por humanos. Então, para analisar isso, basta, por exemplo, que vocês entrem aí no smartphone de vocês e digitem a palavra CEO. Qual que é o padrão que a máquina, o algoritmo do Google entende como um presidente de empresa? O que vocês acham? Qual que é o padrão aí? Terno, colarinho branco, formal, o que mais? Oi? Idade, quanto? 40 para cima. O que mais? Homens. O que mais? Branco. Então eu tenho um padrão muito claro e existem exceções. Aí alguém vai falar, não, mas tem mulher, tem não sei o que. Não. São exceções, não são regras. A máquina opera, geralmente, pelas regras. Exceções sempre acontecem, mas a gente tem que ter pleno conhecimento disso. Isso é um exemplo tosco da nossa vida e a gente não percebe isso. Outro problema. Eu quero buscar informações com base nas máquinas. Eu, na época da EasyTax, eu queria monitorar meus concorrentes. Então, contratei ferramentas que pudessem fazer isso. Logicamente, eu estava monitorando esse concorrente aqui. O que aparecia nas minhas buscas? Uberlândia. Colbert. Se eu tomo decisão baseado em quantas vezes essa palavra do meu concorrente apareceu ali na busca, tomei decisão errada. Por isso que é importante eu entender as limitações também da tecnologia, para eu entender até onde isso me beneficia ou não. Por isso que eu falei que é importante vocês entenderem como que funciona. Porque se eu tomo uma decisão com base nisso, eu tomei uma decisão errada. E aí é lógico que não vai funcionar a meu favor. Isso aqui, vida real também. Começaram a analisar como que
juízes julgavam casos e as máquinas começaram a prever o resultado e muitas vezes acertavam. A gente tem que entender também como que funcionam essas análises, tá? Porque a gente tem que entender quais foram os critérios adotados. Então, nem sempre isso é verdade. Tanto é que surgem depois novas pesquisas que falam, opa, não é bem assim. Ele é pior que alguém que é leigo. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente tem que saber os limites da tecnologia e quando elas favorecem ou não. Lógico, pode ser bom, mas é o que o Zavaglia falou mais cedo. Às vezes você precisa dessa inteligência artificial assistida, justamente porque tem coisas que o humano consegue fazer, tem coisas que ele não consegue fazer, tem coisas que a máquina consegue e não consegue. Então isso é muito importante. Queria trazer para vocês um pouco dessas novas perspectivas, oportunidades que vocês podem ter. Tá? Espero que vocês consigam analisar novos horizontes para vocês como advogados ou não, mas aproveitar a formação que vocês têm para coisas que sejam úteis e eficientes para vocês. E deixo meus dados aqui, eu estou 100% à disposição de vocês. Obrigado.